Existe aí um tal de detox vacinal, tá aí na base dos R$ 5.000, pelo que eu fiquei sabendo. Esse detox vacinal é uma farsa, além de não eliminar a vacina do seu corpo. É como se a vacina tivesse acumulada. A vacina não fica acumulada no seu corpo, meu querido, minha querida. Não fica acumulada no seu corpo. A vacina, ela é depurada. O que fica no seu corpo é a imunidade que ela gera. Legal. Letícia, a gente está passando por. Vamos entrar no nosso papo de vacina, então. Uma das coisas importantes da gente falar de vacina, e isso voltou a acontecer de novo essa semana, e eu sempre comento pro pessoal aqui do Blá Blá, o nosso trabalho é uma desgraça, Letícia. Eu adoro meu trabalho, mas o nosso trabalho é uma desgraça. Eu não acredito que a gente está aqui de novo falando de vacina. Eu não acredito que a gente está aqui de novo falando de vacina e autismo. Eu não acredito. Olha, Né? Puta, assim, é desesperador, Emílio. Assim, eu tenho muito contato com jornalistas Uhum. de agências de checagem de fatos. E aí, eu participo de algumas dessas reportagens, e aí as fake news, elas vão se As reciclando. Aí mesmas. é isso mesmo. As mesmas fake news de vacinas, elas só adquirem ali um dado novo pra parecer que é um novo Uhum. indício daquilo, mas aí você vai, é o mesmo, a mesma fake news, vai para o mesmo site de fake news. Então, assim, é uma máquina, gente. A gente tem que Uhum. entender. Eu acho assim que é importante entender isso para as pessoas saberem o que a gente está desmentindo. A gente não está desmentindo uma pessoa aleatória que tá lá. A gente não está Não é a tia desmentindo Cotinha que acordou um dia de manhã e falou: não, Ah, não sei se eu vou tomar vacina, né? não é. A gente não tá desmentindo o Enzo, né? O Enzo, o Aham. adolescente que tá lá, ó, vou criar uma fake news de vacina e vai viralizar. Não, a gente tá desmentindo um escritório Aham. que tem como atividade de trabalho produzir fake news. Por isso que Exato. tem fake news de tudo quanto é coisa. E por Uhum. isso que hoje as fake news elas estão tomando conta da internet. Então a gente tá trabalhando contra uma empresa de fake news, né? É um escritório. Uhum. E isso é muito grave, porque é só a gente. É, porque no final das contas, a gente volta pro começo da nossa conversa, que é você fazendo o roteiro sozinha e o seu marido editando áudio, sendo Pois que é. esse nem é o trabalho dele, ele faz porque ele gosta, porque ele acha importante, contra uma empresa que tem centenas de pessoas e milhões de reais, literalmente, ou várias empresas ou vários grupos que estão indo. Que é o que a gente está tentando combater. Então, essa é a fábrica que a gente está tentando combater e que é muito complicado. Mas vamos lá. O movimento que a gente vê hoje, que eu pelo menos estou acompanhando na minha bolha, lembrando que tudo isso que a gente vai falar hoje, inclusive, é constituído de bolhas, que muitas vezes as informações nem chegam nas pessoas, começou a surgir a partir de uma crise que a gente está passando agora, por uma inatividade de vários governos federais, estaduais e municipais, de uma das piores epidemias de dengue que a gente teve nos últimos anos, associado ao surgimento de uma vacina contra a dengue. Então, finalmente vamos ter uma vacina contra um vírus que ataca a gente há centenas de anos e a gente vai ter agora para controlar isso. E aí a Patrícia colocou aqui num comentário que ela está em um grupo de maternidade e várias mães estão falando que pediatras estão desaconselhando a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes, que são grupos que deveriam e são prioritários na vacinação contra a dengue. Então, ao mesmo tempo que você tem a ciência dizendo de uma prioridade, você tem médico falando que não deveria tomar vacina. Aí a gente entra numa questão. Médico não é cientista. Uhum. Hoje em dia, os cursos de medicina, eles têm uma formação muito mais técnica do que científica. Talvez há um tempo atrás a gente tinha cursos de medicina voltados aí para uma formação científica. Em algumas universidades, eu posso dizer, por exemplo, na própria Unifesp, né, que eu tô Uhum. ligada aí fazendo o pós-doc, tem dois alunos de iniciação científica da medicina nesse projeto do Que acervo, legal. então eles entendem o que é metodologia científica, né? O que passa pelo método científico, entendem de ciência, sabem aí da importância da vacinação, mas nem todo médico. E a Uhum. formação em medicina hoje, ela não é tão profunda como era antigamente. A gente Uhum. está aí com muitas faculdades de medicina pelo Brasil, privadas e particulares, e que não tem esse foco em dar uma formação científica profunda. Uhum. Esse é o primeiro ponto, né?
O segundo ponto é que, desde que surgiu a vacinação da dengue, já começaram a pipocar várias fake news da vacinação. Inclusive, falando de que a vacina provocava alteração do DNA e que poderia provocar câncer. De novo, né? É a mesma história, né? Primeiro, não, assim, gente, câncer, vacina não vai provocar câncer. Vacina não provoca mutação. Vacina a gente tem um imunobiológico ali. Quando a gente pensa em vacinação, a gente tem que pensar. Você tem um produto que é chamado de imunobiológico, e esse imunobiológico, ele é composto por uma substância ou um agente patogênico que está ali, né, inteiro, que pode estar inativado, né, ou atenuado. E isso é o que a gente chama de imunógeno, é o que provoca o seu sistema imune a produzir uma imunidade. Mas esse agente, quando ele entra no organismo, junto com os adjuvantes lá da vacina, junto com as substâncias que são estabilizantes ali da fórmula, né, que são necessários para conservar a vacina, quando esse imunógeno entra ali, ele vai ser reconhecido pelas suas células, as células do sistema imune vão tentar combater ele. E a tendência disso é que aquilo seja, vamos dizer assim, eliminado do organismo com o decorrer do tempo. E isso acontece porque o nosso organismo funciona desse jeito. Quando você toma um remédio, esse remédio é depurado. Tem até um episódio do Escuta Ciência também falando sobre isso, sobre farmacocinética. Farmacocinética mostra o caminho de quando entra uma substância estranha no organismo, qual o caminho dessa substância até a eliminação. Então, isso não é acumulado. Ah, tem substância que acumula no organismo? Existem substâncias, metais pesados, não tem metal pesado na vacina, e mesmo os metais que tem na vacina, tem mercúrio, tem alumínio, esses metais, eles estão em doses que não são tóxicas. A gente tem muitos estudos mostrando isso. Então, não é um médico blogueirinho que vai desmentir as centenas de estudos ao longo da nossa história que mostram que a vacinação é segura, que mostram que os elementos ali na vacina são depuráveis, eles saem do organismo. E uma coisa importante da gente falar aqui, não é porque essa tecnologia que a gente está usando hoje, de mRNA, por exemplo, para as vacinas de Covid, não é porque é uma tecnologia nova que essa tecnologia vai gerar alteração no DNA. Não faz nenhum sentido isso. Não tem o que a gente chama de plausibilidade biológica. O que é plausibilidade biológica? É quando você coloca ali num mecanismo biológico e você imagina um mecanismo pelo qual aquilo poderia provocar o resultado final, o resultado que você está aí inferindo. Existe algum mecanismo pelo qual um RNA poderia fazer isso? Não existe. Câncer turbo não existe também. Câncer turbo é um termo que os negacionistas usam e é tão absurdo, porque assim, a gente que sabe como se desenvolve uma neoplasia, um câncer, a gente sabe que isso demora para acontecer, porque são mutações acumuladas nas nossas células que produzem câncer. Então, falar que a vacinação de Covid está provocando câncer turbo e que a vacinação de dengue também vai provocar câncer turbo é muito falacioso e não tem suporte em nenhuma evidência. Você falou uma coisa que eu já tinha pensado, mas nunca tinha externado. Falta, às vezes, conhecimento de biologia básica para as pessoas. Sim. Para médicos, inclusive, que falam esses absurdos, é assim, cara... Você não está entendendo a biologia básica do que está acontecendo dentro de uma célula. Não é só um negacionismo no sentido de pode acontecer. Não é que nem pode acontecer, na verdade. Né? Biologicamente não faz o menor sentido isso que está sendo falado. Isso, e assim, na verdade, eu vejo, Emílio, que essas pessoas acreditam nessas falácias. O médico negacionista, geralmente, ele é uma pessoa com baixo conhecimento sobre o assunto e ele realmente acredita naquilo. Sim. Ele ouviu, ele teve alguém que teve um poder de persuasão suficiente para convencer ele daquele mecanismo mirabolante e ele acreditou e por isso que ele está desinformando. Grande parte é assim. É lógico que a gente também tem que deixar claro que tem alguns médicos negacionistas que lucram. Ganham muito dinheiro. Muito dinheiro.
Existe aí um tal de detox vacinal, Opa! custa aí na base dos 5 mil reais, pelo que eu fiquei sabendo. Esse detox vacinal é uma farsa. Assim, além de não eliminar a vacina do seu corpo. É como se a vacina tivesse acumulada. A vacina não fica acumulada no seu corpo, meu querido, minha querida. Não fica acumulada no seu corpo. A vacina, ela é depurada. O que fica no seu corpo é a imunidade que ela gera, que são as células de memória que vão ficar ali produzindo anticorpos na sua medula óssea. E essas células, elas são importantes para a gente ter imunidade mais duradoura. Só que você pode fazer quantos detox vacinais aí que você está pagando para o seu charlatão? Você pode fazer quantos você quiser. A memória imunológica, essas células de memória, você só vai conseguir tirar ela do seu organismo se você fizer uma irradiação na sua medula óssea. Você tem que passar por um processo de radioterapia que mate toda a sua medula óssea, mate todas as células do seu sangue também e fazer uma transfusão com uma nova medula óssea. Ou seja, De alguém que não tomou passar- vacina, porque se a pessoa tomou Isso, de vacina alguém que também. não tomou vacina. Aí você tem que ter um transplante de medula óssea. Essa é a única forma de você tirar a vacina do seu corpo, você né? Ou fazer a o imunidade detox. da vacina do seu corpo. Puta. Só lembrando, tá, gente? A gente tá falando de médico, mas tem negacionista nutricionista, tem negacionista de esquerda, tem biólogo muito grande que posta no Instagram foto com um sorinho no braço fazendo detox de não sei que lá. Sabe, não tô apontando dedo pra ninguém especificamente, mas tem uns biólogos aí gigantescos, milionários, Letícia, não sei se você sabia disso, mas que estão ali, que ganham muito dinheiro, que estão ali fazendo detox. A soroterapia, a farsa que foi... A farsa da foi soroterapia, Não, foi desmentida no Fantástico Domingo. Foi feita uma Exato. reportagem. E, inclusive, tem gente até que é considerada como gente negacionista da vacina de Covid, que é contra a soroterapia, que falou que a soroterapia é uma farsa Meu nessa Deus, reportagem. olha só. Tem uma pessoinha lá do CFM e é contra a vacina de Covid, mas também é contra a soroterapia. Me surpreendeu Senhora, até. é Viu? surpreendente mesmo, né? É coerência zero, inclusive, né? Coerência Não tem zero. coerência nenhuma. Mas agora eu te peguei no pulo.